E aí, galera, bem-vindos a mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, você seu motorista hoje. Antes de falar o tema do nosso programa, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, @FerreiraRBruno, e indique o canal para outros amigos, compartilhe com as pessoas que você conhece e ajude o nosso canal a chegar mais longe. Hoje a gente vai falar de um assunto que está em alta nessa época, assustando muita gente, deixando muita gente em pânico, e talvez seja a hora da gente falar um pouco mais sobre isso com seriedade. O tema de hoje, então, é coronavírus, controle social e desespero social e SUS, a importância do SUS nesse processo. Eu não vou entrar nas questões tão mais técnicas, porque isso já tem vários vídeos falando sobre isso, né? Então a gente tem o canal do Átila, por exemplo, que fala absurdamente bem sobre isso, não tem porquê eu ficar repetindo o que outros colegas, outros pesquisadores já falaram e já trouxeram como informação. Mas é bom a gente reforçar o básico de sempre, né? É importante que vocês mantenham higiene, né? Hábitos de higiene que são básicos. O brasileiro em si ele é muito porco, né? Então ele não costuma nem lavar as mãos quando vai ao banheiro, quem dirá lavar as mãos em outras ocasiões, né? Então, se a gente tiver esse processo de isolamento social e higiene adequada, a gente já consegue evitar a grande maioria das proliferações desse vírus, né? Então, álcool gel é para quando a gente não tem água e sabão em casa. Isso aí o pessoal já está cansado de falar, mas tem gente que ainda não acredita, né? Então, é importante a gente lembrar disso. Álcool gel é quando você está fora de casa, onde você não tem como lavar as mãos. Em casa não precisa lavar as mãos e passar álcool gel, que também o pessoal está fazendo isso, né? Então lavou as mãos bem, 20 segundos aí lavando as mãos com sabão, é mais do que necessário, você não precisa passar álcool gel depois, tá? E a gente vai falar um pouco dessa questão social, pessoal, porque sempre que acontece algo de grande comoção, assim, a gente tem um pouco de terror envolvido, a mídia às vezes não ajuda, né? Apesar de ter vários canais de mídia fazendo um trabalho muito bom, orientando e esclarecendo a população, a gente vê o pessoal correndo para os supermercados, estocando comida, estocando itens de higiene, né? Então virou até piada aí o pessoal comprando papel higiênico. Eu pensei que fosse exagero, mas eu fui ao supermercado essa semana e tinha uma galera, eu vi um carrinho com 8 pacotes daqueles que vem 16, 20 rolos por pacote, né? Então o pessoal cria um terror em cima disso, né? Talvez a explicação pela busca pelo papel higiênico seja até uma questão mais social, de civilização mesmo. O papel higiênico é uma das principais resquícios da nossa civilidade, né? Então, o que nos diferencia de outros animais, além da inteligência, óbvio, né? Da senso-percepção e tudo mais, é a habilidade de manter hábitos de higiene, né? E o papel higiênico ele é algo que só nós usamos e algo que é o que tá ali no fim para nos levar à barbárie, né? Por assim dizer. Então, quando o sujeito já não tem papel higiênico, é sinal de que todo o resto já acabou. Talvez por isso o pessoal esteja apelando tanto para o papel higiênico em si, né? Esse medo, esse terror e tudo mais. É importante a gente pensar que esses atos, né, essas medidas tomadas, elas são importantes para evitar que outras pessoas adoeçam, que outras pessoas se contaminem,
né? Não é porque eu não vou apresentar sintomas que outras pessoas não possam morrer por isso. Então a gente precisa ter responsabilidade com relação a isso. A gente não precisa criar pânico e estocar comida e comprar todo o estoque de álcool gel e de papel higiênico do mercado, tá? Os mercados continuam funcionando, então não tem por que a gente criar esse tipo de terror. O pessoal está desesperado em cima disso. E eu queria falar principalmente, pessoal, sobre a importância do SUS nesse processo. O Brasil ele é um dos poucos países que tem um sistema universal de saúde pública. É uma conquista do nosso processo de redemocratização, né? A gente passou vários anos com um serviço de saúde pública que só atendia trabalhadores, né? Então, se você não trabalhasse, você não era digno de ter serviços de saúde pública, então você era condenado a morrer nas santas casas ou na rua, né? Então, se não fosse um ou outro hospital filantrópico, essa população pobre morreria mesmo. Então, com a nossa Constituição de 88, a gente tem aí um artigo falando que a saúde é um direito de todos e obrigação do Estado. A gente tem a Lei 8.080 em 1990 estabelecendo o SUS e as principais ferramentas e funcionamento do SUS em si, né? Isso é importante porque a gente tem um sistema único que é descentralizado e que funciona em instâncias menores, e isso é muito positivo, porque a gente consegue atender demandas em qualquer que seja o lugar que a gente esteja, né? Isso é importantíssimo. E a gente tem, então, um serviço público, gratuito, né? E que é a fonte de atendimento para uma parcela gigantesca da população que não tem acesso a outros serviços. Então eu vi algumas pessoas criticando, por mais absurdo que seja, né, o SUS, criticando pessoas que defendem o SUS, mas que têm planos de saúde, que também é absurdo, né? A saúde complementar, que é da qual faz parte os planos de saúde, ela é essencial, inclusive, para que o SUS funcione bem. Porque se os planos de saúde deixam de existir, significa que essa população vai inteira para o SUS. E a gente vai superlotar o serviço ainda mais, e a gente vai transformar o serviço que já é, às vezes, bem cheio, num serviço que não vai conseguir atender ninguém. Então, os planos de saúde, eles são importantes também nesse processo, até para que o SUS não fique saturado. Eles são importantes para a gente manter a capacidade de atendimento do SUS, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Eles têm sua importância, sim, e não é porque a pessoa tem um plano de saúde que ela não deve defender o SUS, porque o SUS ele não está só no atendimento de urgência ambulatorial. Ele está em toda a nossa vida social, inclusive, né? Então, o SUS está nos processos de vigilância, que está acompanhando todos os casos de coronavírus, né? Sejam em hospitais particulares, sejam em hospitais públicos, né? O SUS está presente em mercados, em instituições de saúde, né? Tudo que você vai receber como serviço, o SUS de alguma forma está ali presente. Então, por exemplo, é o SUS que garante que você não está comprando comida estragada e vencida no mercado. É o SUS que garante que você não está comprando placebo na farmácia ao invés de um medicamento que funcione, né? Então, tudo isso está ligado ao SUS, né? O SUS é que controla isso tudo. Então, a gente precisa ter, inclusive, essa consciência de que o Serviço Único de Saúde hoje, ele é essencial para que a gente tenha uma vida menos pior, né? Então, a comida que a gente come é garantida pela vigilância, né? Os serviços de saúde que a gente frequenta, a gente sabe que eles estão adequados por causa das fiscalizações de vigilância. Controle de zoonoses, controle de doenças em animais, e tudo isso também está ligado ao SUS. Além disso, a gente tem processos de vacinação que dependem do SUS, né? Então, as vacinas são disponíveis para toda a população, independente de classe social ou de renda, e isso é importante. A gente conseguiu erradicar várias doenças graças a esse programa de vacinação, que é um dos maiores do planeta,
A gente tem o SUS também cuidando de transplantes de órgãos, né? Então é o SUS que faz. Acidentes com animais peçonhentos, cobras, aranhas, isso também é o SUS que cuida. Então a gente tem, além, óbvio, agora do PrEP e PEP, né, para exposição ao vírus HIV, e o próprio tratamento gratuito para pacientes portadores do vírus HIV. Né? Então a gente tem uma gama de serviços gigantesca que envolve o SUS, inclusive saúde do trabalhador, né? E garante que a empresa não esteja adoecendo e matando seus funcionários, por exemplo. Então a gente tem o SUS como um complexo sistema que cuida da gente até nos aspectos que a gente nem faz ideia. E é importante que a gente defenda ele mais do que nunca, né? Com a intenção de alguns aí de privatizar o SUS e tudo mais, a gente precisa defender ele, porque a gente está vendo outros países tendo uma crise muito mais grave com o corona, justamente por não terem um sistema abrangente e único como é o nosso. Então a gente precisa ter esse cuidado também, né? Então, nesse momento de crise, a gente tem que ficar em casa, a gente, quando puder, óbvio, né? Manter medidas de higiene e segurança, máscara só para quem está doente, essa coisa toda. E a gente precisa cuidar uns dos outros para que essa crise passe logo. Defender o SUS, proteger o SUS. É importante que o SUS não acabe para que a gente tenha condições de ter saúde. O SUS precisa melhorar? Precisa, mas isso não justifica que ele acabe ou que ele deva ser privatizado, tá certo? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu queria só falar um pouco disso com vocês hoje, né? Na próxima semana a gente fala de outros assuntos. Obrigado pela companhia de vocês. Novamente, se inscreve no canal, clica no sininho, né, para receber notificação, compartilha o vídeo com os amigos, com as pessoas que você conhece, faz o Carona chegar mais longe e a gente se vê semana que vem. Até mais!